Será que aumentar 10% e reduzir 10% voltamos ao valor inicial? Confira hoje no Globo Repórter. Mentira! Você vai conferir isso agora, nesse momento. Você já deve estar aí ansioso, ávido pela informação, pelo conhecimento. E nosso objetivo nessa pré-aula de hoje é responder exatamente isso. Se eu der um aumento de 10% e uma redução de 10%, eu volto para o mesmo lugar? Será que eu empato? Vamos ver isso. Sempre com um exemplo prático. Então vamos supor que eu tenha algum valor lá de 300, por exemplo, R$ 300. Vamos falar de R$ 300 que a gente gosta de falar de dinheiro, né? Falar de dinheiro é sempre bom. Então, R$ 300. Esse produto que custa R$ 300, eu vou dar nele um aumento de 10%. Fechado? Então, na hora que eu dou nele um aumento de 10%, vou marcar aqui de verde, aumento, vou representar esse aumento com uma setinha para cima, tá bom? Aumento de 10%. Quanto que é 10% de 300? 10% de 300 dá 30. 10% é a décima parte, né? Então quer dizer que ele vai aumentar R$ 30. Ele vai para quanto? Ele vai para 330. Beleza. Agora, esse 330 que vai reduzir o 10%. Então, meu 10% que eu vou reduzir agora não é em cima do 300 que eu tinha lá no início. É em cima do meu valor de 330. Então, esse cara aqui agora, ele vai reduzir 10%. Só que repara que esse 10% está batendo num valor diferente que esse 10% bateu. Quanto que dá 10% de 330? De novo, 10% é a décima parte, né? Então vai dar 33. Então isso daqui vai dar, reduzindo R$ 33 aqui, vai dar 297. Seria 330 menos 33. Ou seja, na hora que eu aumentei 10% e reduzi 10%, eu voltei para a mesma coisa? Não voltei. Eu voltei para R$ 297. Agora, uma pergunta interessante. Eu aumentar 10% e reduzir 10% na sequência, isso equivale a um aumento ou uma redução únicos de quanto? Vamos fazer essa conta? Ou seja, em outras palavras, se eu sair desse 300 e fosse direto para cá, para 297, você concorda que meu valor aqui ele reduziu? Então eu tive uma redução. De quantos por cento? Você não concorda que de 300 para 297 eu reduzi 3 reais aqui no caso? R$ 3 que eu reduzi aqui. R$ 3 são quantos por cento de 300? 3 de 300 é 1%, né? 1% de 300 dá 3. Então isso daqui eu tive uma redução de 1%. Em outras palavras, se você aumenta 10% e reduz 10% na sequência, isso equivale a uma redução única de 1%. É equivalente fazer essas duas transformações. Tá certo? Então é isso. Bora para o exercício e depois para a aula. Beijo para vocês. Fui!